pessoal, olha eu aqui, Eliana Formigoni, em mais um vídeo para você inscrever-se no meu canal, tocar o sininho, compartilhar, curtir e entender tudo que eu quero passar para você sobre dicas de como ser feliz, de como realizar os seus sonhos, enfim, de uma vida de paz, tranquilidade e muita felicidade. Hoje nós vamos falar sobre o empresário, o empreendedor e o grande visionário considerado nos últimos tempos, Steve Jobs, que fundou a empresa Apple, que é uma das maiores empresas no ramo da tecnologia do planeta, a mais lucrativa do mundo, e o mesmo nos deixou um legado maravilhoso através da fundação dessa empresa. E nós vamos aqui falar sobre ele porque ele foi uma pessoa que não se abateu com as dificuldades que se apresentaram na trajetória da vida dele. Houve 3 fatos marcantes que poderiam ter deixado ele inerte e sem ir à frente. Até pode ter se angustiado, mas ele seguiu em frente, ele superou, ele venceu. Os 3 fatos que aconteceram foi quando ele ingressou na faculdade e não pôde continuar devido aos altos custos, teve que abandonar a faculdade. Posteriormente, depois de um tempo de ele ter fundado a Apple, o conselho deliberativo da empresa decidiu demitir ele devido a uma disputa de poder que houve entre ele e o próprio funcionário que ele havia contratado para administrar a empresa. A Apple é a maior empresa de capital aberto do planeta. Ele teve que sair da sua própria empresa. E também a última e mais séria foi quando ele se deparou com o diagnóstico de câncer no pâncreas, mas mesmo assim ele seguiu ainda trabalhando, porque ele amava o trabalho que ele fazia e ele também queria deixar contribuição social para todos nós, porque ele defendia muito a popularização dos computadores pessoais. Ele achava, ele acreditava, ele queria que todas as pessoas tivessem acesso a esses smartphones que hoje nós temos. Não só os detentores de poder aquisitivo poderiam ter acesso aos computadores pessoais, e sim todas as pessoas de todas as classes. Aí, gente, hoje a gente tem os nossos smartphonezinhos. Mas eu decidi também falar sobre ele para a gente destacar características que devem também ser umas impulsionadoras para a nossa felicidade todos os dias. Porque Jobs teve uma trajetória bem breve, mas ele fez muitas coisas. Posteriormente eu vou falar sobre os anos, as atividades sincronizadas ano a ano do que ele fez. Mas agora eu vou destacar 5 características importantíssimas para a nossa vida que foram utilizadas por Jobs. A determinação, a superação, a habilidade criativa, a persistência e o foco. 5 características que foram muito impulsionadoras na vida de Jobs. Então, eu vou fazer um breve resumo, ano a ano, dos feitos de Steve Jobs.
Em 1955 ele nasceu em São Francisco, na Califórnia. Em 1972 ele ingressou na universidade e 6 meses após o ingresso ele teve que abandonar porque a faculdade era de custo muito alto e os pais não tinham condições de bancar a universidade para ele. Ele abandonou, mas ele utilizou esse abandono não para ficar se lamentando e nem parado no tempo, não. Ele ainda foi procurar oportunidades com essa situação. Ele descobriu que na universidade o campus todo era confeccionado as etiquetas e, enfim, todo o material, formulários e material didático que era utilizado no campus era feito através de caligrafia. Aí ele foi se informar como funcionava aquilo e descobriu que a universidade oferecia um curso gratuito de caligrafia. E ele ingressou nas aulas de caligrafia e ali ele aprendeu tudo. E posteriormente ele foi utilizar. Mais adiante vocês vão compreender. Aí ele começou em seguida, já tinha abandonado a universidade, começou a trabalhar na Atari, que era a popularizadora de videogames daquela época. Lá ele conheceu um desenvolvedor de software e ele fez amizade com ele e eles foram conversando e desenvolveram um computador. E esse computador Jobs vendeu e com o capital da venda do computador ele fundou, em 1976, ele fundou a Apple e já instalou a equipe dele numa garagem. E ali ele foi trabalhando e crescendo e trabalhando. Em 1984, ele já lançou o Macintosh, que foi um computador revolucionário da época, que utilizava a interface gráfica acoplada ao mouse. Foi o primeiro computador deste design, dessa tecnologia. Em 1984, ele lançou o Macintosh. Em 2001, ele lançou o iPod. Em 2003, ele lançou o iTunes, que veio revolucionar a indústria da música e que transformou para sempre os nossos computadores pessoais. Em 2004, ele foi diagnosticado com o câncer no pâncreas. E em 2007, ele lançou o nosso famoso iPhone. E em 2010 ele lançou o iPad. Em 2011 ele faleceu. Eu vou ler agora um trecho sobre um discurso que ele fez para uma turma de formandos. São palavras do próprio Steve Jobs. Então, abre aspas. Aprendi sobre fontes com serifa e sem serifa, sobre variar a quantidade de espaço entre diferentes combinações de letras, sobre o que torna uma tipografia boa. Aquilo era bonito, era histórico e artisticamente sutil, de uma maneira que a ciência não pode entender. Eu achei tudo fascinante. Nada daquilo teria qualquer aplicação prática para a minha vida. 10 anos mais tarde, quando estávamos criando o primeiro computador Macintosh, tudo voltou. E nós colocamos tudo aquilo no Macintosh. Foi o primeiro computador com tipografia bonita. Se eu nunca tivesse deixado aquele curso da faculdade, o Mac nunca teria tido as fontes múltiplas, ou proporcionalmente espaçadas.
E considerando que o Windows simplesmente copiou o Mac, é bem provável que nenhum computador as tivesse. Mas, lentamente, eu comecei a me dar conta que eu ainda amava o que fazia. Foi quando eu decidi começar de novo. Não enxerguei isso na época. Mas ser demitido da Apple foi a melhor coisa que podia ter acontecido na minha vida. O peso de ser bem-sucedido foi substituído pela leveza de ser um novo iniciante, com menos certeza sobre tudo. Isso me deu liberdade para começar um dos períodos mais criativos da minha vida. Durante os 5 anos seguintes, criei uma companhia chamada Nest, outra companhia chamada Pixar, e me apaixonei por uma mulher maravilhosa que se tornou a minha esposa. Fecha aspas. E em tempo ainda, gente, o filme Toy Story foi um lançamento da Pixar, e posteriormente Os Incríveis também, e outras superproduções foram na época que Steve Jobs estava com a empresa Pixar. Posteriormente, a Pixar foi vendida para a Walt Disney. Eu espero que vocês tenham gostado. Pode deixar alguma crítica, algum comentário abaixo do vídeo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.